Olá, tudo bem? Continuando a nossa série de videoaulas de matemática, o assunto é conjuntos numéricos. Volto a ressaltar que serão 4 aulas, né, divididas em blocos de 20 a 30 minutos cada aula, no máximo. E a importância dessas aulas, o objetivo dessas aulas, ou melhor, é dar ao aluno uma racionalização dos números. Às vezes, muitas vezes no ensino fundamental, no ensino médio, o aluno ele consegue resolver uma inequação do segundo grau, mas não consegue dar a interpretação racional do resultado. E aí, num vestibular de segunda fase da Unicamp, da Unesp ou da FUVEST, ele não consegue colocar a resposta no papel de forma correta. E isso tem prejudicado muitos alunos. Então, a nossa proposta aqui é fazer uma racionalização, uma interpretação racional desses números, assim, dando uma generalização, né, da forma de escrevê-los, né? Por exemplo, a gente tem uma forma de escrever os números pares, temos uma forma de escrever os números ímpares e assim sucessivamente. Então a ideia é puramente racionalização do conhecimento matemático, racionalização dos conjuntos numéricos. Hoje, excepcionalmente, nós vamos estudar o conjunto dos números racionais. A aula passada nós vimos os números inteiros e os números naturais. Descobrimos que os números naturais têm uma característica peculiar. Qual é a característica peculiar dos números naturais? Todos eles são compostos por unidades. E cada número natural tem um sucessor. Existe um número natural que não é sucessor de ninguém, o zero. Então, o conjunto dos números naturais tem um menor elemento. Qual é a característica peculiar dos números inteiros? Bom, não é peculiar dizer que eles são formados por unidades, porque os naturais também são. Apesar dos números inteiros serem formados por unidades também, mas não é a característica peculiar dos números inteiros. A característica peculiar dos números inteiros é que cada número da reta numérica tem o seu oposto. Então, o 5 tem como oposto o menos 5, o 10 tem como oposto o menos 10. E aí nós podemos falar em valor absoluto de um número, o módulo de um número, que é outra característica peculiar dos inteiros. O que é o módulo de um número? É a distância que o número está do zero. Então, menos 100 está a 100 unidades de distância do zero. Então, o módulo de menos 100 é 100, ok? Bom, os números racionais, primeiro nós precisamos fazer uma definição, tá? Para entender o que é racional. Os racionais, um número racional, ele é todo número que pode ser escrito em forma de fração, tá? Todo número que pode ser escrito na forma fracionária é dito racional. Então nós vamos definir aqui de uma forma numa linguagem bem nítida para o aluno. Racional é todo número que pode ser escrito na forma fracionária. Fracionária. Isso. Usando a simbologia matemática para representar essa frase, existem alguns símbolos matemáticos que os alunos têm que conhecer, tá? E à medida que a gente vai avançando nas aulas, à medida que vamos avançando nas aulas, que nós avançamos nas aulas, a gente vai passando esses símbolos pouco a pouco. Por exemplo, vou escrever aqui como sendo simbologia. Simbologia. Esse símbolo aqui é para todo ou qualquer que seja. Ok? Esse símbolo aqui é pertence. Quando eu quero negar alguma coisa na matemática, eu passo um traço, eu corto. Então isso aqui é não pertence.
ok? E esse símbolo aqui, o E contrário, um E maiúsculo contrário, é dito como existe. E aí a negação desse símbolo é não existe. Não existe. Ok? Então eu tenho essa simbologia aí, matemática, para todo ou qualquer que seja, significa totalidade. Tá? Para toda pessoa que pertence a Gaviões da Fiel, torce para o Corinthians. Que exemplo, hein? Para toda pessoa que mora na selva, é selvagem. Para toda pessoa que mora na cidade de São Paulo, é paulistano. Então, é uma forma de escrever matematicamente. Então, todo número racional é todo número que pode ser escrito na forma fracionária. O conjunto Q é a letra que simboliza o conjunto dos racionais. Ok? É a letra que simboliza o conjunto dos racionais. Então, uma característica peculiar dos números racionais é ele ser escrito na forma fracionária. Se ele não pode ser escrito em forma de fração, ele não é racional. Olha, Sky, tem números que não podem ser escritos na forma de fração? Sim, são os irracionais, que é o próximo conjunto da nossa aula. Que é o símbolo que representa o conjunto dos números racionais. Então, se eu quero escrever isso de uma forma simbólica, tá? Usando a simbologia matemática, eu vou dizer que x pertence aos racionais se somente se, ó, outro símbolo aqui, ó, outro símbolo matemático que significa se somente se e somente se somente se, x é igual a p sobre q, com p, vírgula q pertencente aos inteiros. Pessoal, para vocês não confundir o meu e, às vezes meu e sai parecendo um pertence. Aqui, ó, para vocês não confundir o meu e aqui com esse aqui, eu vou escrever meu e bem, o meu pertence bem compridinho assim, ó, para vocês entenderem que é pertence, tá? Não se assuste não, tá feio, mas é para entender, tá? Então, se x pertence aos racionais, então ele pode ser escrito na forma p sobre q, onde p e q é inteiro. Agora vamos à interpretação dos fatos, tá? O 2, ele é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito de uma forma fracionária. 4 sobre 2, que pode ser igual a 8 sobre 4, que pode ser igual a 20 sobre 10. Ora, Luiz Caio, se você faz isso com 2, você pode fazer isso com 3, você pode fazer isso com 0. 0 sobre 30, 0 sobre 6, 0 sobre 10, 0 também é racional. Aí com os negativos, você pode pegar um número negativo e fazer, menos 3. É 6 sobre menos 2. 6 dividido por menos 2 dá menos 3. Menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido... menos 10 dividido por 5 menos 15 dividido por 5 dá menos 3. Muitas vezes o aluno chega no 7º ano, ele não sabe que fração ainda é divisão, tá? Porque ele está saindo do 6º, está aprendendo a fazer as divisões lá com aquela simbologia de divisão, né? Que é o traço com 2 pontinhos, e ele vai começar a aprender a forma fracionada a partir do 7º ano. Então, lembre-se que fração também é uma divisão, tá? Os alunos do 7º ano. Então, aqui nós temos essa situação, né, em que qualquer número, seja ele negativo ou positivo, eu posso escrever ele na forma racionalizada, na forma de fração.
Opa, então quer dizer que todos os naturais são racionais também. Sim, claro, porque todo número natural eu posso pegar e escrever ele de uma forma fracionada. Ah, Luiz Caio, então os negativos também. Porque você pegou um negativo aqui, ó, você pode fazer com menos 100, com menos 50, não é verdade? Sim, claro. Então todos os números negativos podem ser escritos em forma de fração. Então se os positivos podem, os negativos podem e o zero também pode, então todos os inteiros também são racionais. Ah, antes da gente... Só para ressaltar um detalhe. P e Q tem que ser inteiro, tá? Inteiros. Se eu pegar 2,5... 2,5 não, vamos pegar o 2. Eu pegar o 5 dividido por 2,5, isso aqui não pode, isso aqui não é racional. Porque para ser racional tem que ser inteiro aqui e aqui, ok? Então isso aqui não vale, isso não vale, tá? Essa parte aqui não vale, ok? Então, 2 não é 2 dividido por 5 sobre 2,5 não é racional. Então isso aqui não, ó. Ó. Isso não. Ó. Isso aqui não. Tá? Não é racional. Mas o 2,5 ele pode ser escrito como 5 dividido por 2. Esse é racional, porque os dois são inteiros. O 2,58. Opa, agora começou a melhorar. 5,8. Quantas casas tem após a vírgula? 2 casas. Então eu vou colocar 2, tiro a vírgula e divido por 1 mais 2, 0 por 100. A cada 2 casas, 2 zeros de dígitos eu coloco sobre 100. 258 dividido por 100 dá 2,58. Pode fazer na calculadora aí que vai dar esse valor. Ok? Por exemplo, 6,7845. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 1, 2, 3, 4. Então eu vou pegar o 6, 7, 8, 4, 5 e dividir por 10.000. 1, 2, 3, 4 zeros. Ah, então quer dizer que, Luiz Caio, se eu pegar 0,000008, eu vou pegar o 8 e vou dividir ele por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas após a vírgula. 1 com 7 uns, 7 zeros, perdão, na frente. Ok? Por 10 milhões. Essa é a característica peculiar dos números racionais. São números que podem ser escritos na forma fracionária. Bom, não podia faltar as dízimas periódicas, né? Que é uma outra modalidade de números racionais. Por exemplo, 0,333 infinito. Eu tenho esses 3 pontinhos aqui que dá a noção de infinito. Quer dizer que essa divisão aí vai para o infinito. Eu pego lá. Qual o número que está repetindo? 3. Vamos fazer de uma forma grosseira. A gente não precisa demonstrar nada aqui. 3 é o número que está repetindo. Então, é 3 dividido por 9. Se eu pegar o 3 e dividir por 9, olha só, 3 dividido por 9 não dá. Então, 0 aqui, 0, 3 dividido por 9, 30, perdão, dividido por 9, dá 3. 3 vezes 9, 27. Para 27 sobra 3. Olha lá, tem que acrescentar o 0 de novo para dividir. 3 aqui, 27. Aí, essa divisão ela nunca para, ó, ela vai para o infinito. Certo? Então, isso é chamado de dízima periódica. Todo número, com exceção do 9, porque 9 dividido por 9 dá 1. Mas todo número dividido por 9 vai dar uma dízima periódica na sua grande maioria, quando a divisão não é exata. Por exemplo, se eu pegar o 7 e dividir por 9, é 0,777 infinito. Se eu pegar o 5 e dividir por 9, 0,555. Aí é o seguinte, ó. Luiz Caio, eu posso escrever assim, pegar 2 dígitos, 7 e 7, sobre 9 e 9, sim, claro, deve, também pode ser assim escrito. Então esses números dizimais aqui, de dízimas periódicas, também podem ser escritos em forma de fração. Também podem ser escritos em forma de fração. Tá tranquilo. Ok? Então, em cima disso, a gente pode construir as formas fracionadas aí, ó, dos números, das dízimas periódicas. Como que eu vou escrever 1,555 na forma fracionada?
1 mais 0,555. Ok? O 1 é a soma, 1,5555 é a soma do 1 mais 0,555. E aí o que eu faço aqui? 1 mais 5 está repetindo, então vai ficar 5 sobre 9. Porque o número que está repetindo é o 5. É um dígito só, então para cada dígito, um 9. Então eu tenho aqui na conta 5 sobre 9. Agora que é o grande bicho papão aí da molecada no ensino fundamental. Operações fracionárias, gente. Olha, existem macetes, existem fórmulas, existe conceito. A melhor jeito é você entender o processo. O que a gente faz é tirar o MMC de 1 e 9 aqui, ó. Como é 1 e 9, MMC, quando tem 1 e um número, é o próprio número, é 9. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. Mais 9 dividido por 9, 1 vezes 5, 5. Essa é a continha que a gente tem que fazer. 9 mais 5, 14 sobre 9. Aí o aluninho do sexto ano fala, ai professor, não entendi nada, essa operação fracionária. Calma, você vai aprender isso na escola. O nosso objetivo aqui é mostrar para você que isso aqui é um número racional, porque ele pode ser escrito em forma de fração e você tem que entender isso. Ok? Você pede para o seu professor, a hora que começar a dar as continhas fracionadas, presta atenção na aula, por favor. Não esqueça disso e vai aprender lá. Nosso objetivo é racionalização aqui, tá? Então, toda vez que você vê um número nesse formato, você sabe que ele é racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito em forma de fração. Aqui já sai direto, ó, 3 repete, 3 sobre 9. Aqui já sai direto, o 5 está repetido, então é 5 sobre 9, é a fração geratriz. É chamado de fração geratriz, tá? Isso aqui é chamado de fração geratriz da dízima. Ok? Então, vamos lá. Podemos utilizar 1,0, vamos usar o mesmo número, 555. Ó, fazemos, utilizando o mesmo procedimento da outra, 1 mais, separo, né, a parte inteira da parte decimal. E aí, eu tenho 1 mais, agora o 5 está repetindo. O 5 é um dígito só, então eu vou colocar 9. Só que eu tenho esse zero aqui, ó. Então eu vou colocar o zero aqui. Claro que tem outras técnicas, a técnica do X, você igualar 99 e tal. Não é esse o procedimento aqui. Aqui nós vamos fazer de uma forma direta. Você viu que o 5 repete, já coloca o 9, ok? E a gente faz o mesmo esquema. 90, acrescenta 1 aqui, 90 e 90, 91, desculpa. É 90, 90 dividido por 1, 90 vezes 1. 90, mais 90 por 90, dá 1 vezes 5, 5. Aí nós temos aqui 95 sobre 90. E isso dá uma dízima periódica. Dá uma fração geratriz da dízima periódica, desculpa. Então a dízima periódica é 1,05555, a fração geratriz é essa. Então tem um modelo nas apostilas aí do ensino fundamental, nos livros, um modelo de você resolver equação geratriz. A fração geratriz, perdão, da dízima periódica. Nós não estamos aqui para ensinar métodos, tá? Nós estamos aqui para racionalizar, volto a repetir, para você entender como é que funciona. Então, isso aqui é a forma mais grosseira que tem de resolver. Você já olha lá e fala, o número está repetindo, então ele já é 3 sobre 9 e fecha a conta e acabou. Ah, Luiz Caio, se eu tiver assim, ó, 0,45, 45, 45. Opa, é duas casas após, é o 45 que repete, então ele tem 2 dígitos, então é 0 sobre 99. Aí se tiver assim, ó, 567, 567, 567 repetindo, usa o mesmo procedimento, 567, 3 dígitos, 9, 9, 9. Aí, ó, ok? Então, esse é o procedimento mais, né, grosseiro. Eu já prestei concursos, tá, para professores aí da rede estadual de ensino, aonde ele pedia dízimo e queria fração geratriz da dízimo. Mas estava desse jeito aqui, ó, não tinha nem que discutir, né? Estava nesse formato aqui,
Qual é a fração geratriz da dízima? Não precisa ficar fazendo continha. O professor de matemática ele vai matar isso aí muito bem. Então, eu acredito que agora os procedimentos lá de resolução, né, nas apostilas, nos livros didáticos tem, vocês procuram lá. Agora nós vamos, né, quais são os números então? Nós falamos todas as modalidades de números que podem ser escritos na forma de fração. Quais são eles? Os naturais, os inteiros, os decimais, né? Alguns números dizimais exatos, né? Ou números, números decimais exatos, perdão. E agora nós vamos ver os que não podem ser escritos na forma fracionária. Falando agora especificamente de todos os números que têm uma característica peculiar, que são os irracionais. Qual é a característica peculiar dos racionais? São números que podem ser escritos em forma de fração, na forma fracionária. Então, essa é uma característica peculiar dos racionais. Os irracionais, simbologia aí, são os números que não podem ser escritos em formato fracionário. Por exemplo, você tem na sua casa, você tem quarto, sala, cozinha. Vamos pegar seu guarda-roupa. A menor gaveta que tem no seu guarda-roupa pode ser considerado como os números naturais. Aí você vai estendendo uma gaveta maior como os números inteiros. Que dentro dessa gaveta dos inteiros também tem a gaveta dos naturais. E aí, numa gaveta maior, você coloca essas duas gavetas acopladas junto, né, uma dentro da outra, que são chamadas dos racionais. Então você pode dizer que os naturais estão dentro dos inteiros, porque todo número positivo é inteiro. Você pode dizer que todo número inteiro também é racional, porque todos os inteiros podem ser escritos em forma de fração. Então é uma caixa guardada dentro de uma caixa maior, que é guardada dentro de uma outra caixa maior. Os irracionais vai ser aquela gaveta separada, onde você guarda as coisas que você não usa mais. Bijuterias quebradas, né? Relógio que você já faz tempo que você não usa mais, você vai guardando naquela gavetinha lá, cheia de objetos que você não utiliza mais. É o caso dos irracionais. Bom, os matemáticos usam, tá? Não vai pensar que não usa, porque usam sim, mas na matemática aí, na maioria dos casos, assim, nas nossas contas do dia a dia aí, você não chega num caixa de supermercado, ele vai lá e fala para você, ó, o preço da carne é raiz quadrada de 450. Entendeu? Então é isso. Imagina que eu pego aqui e falo para você, qual que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. 2 é um número inteiro, então 2 pertence aos racionais. Só que quando eu pego a raiz quadrada de 2, eu vou lá na minha calculadora, vou pegar minha calculadora, escrevo lá a raiz quadrada de 2, olha o resultado, ó. 1, 4, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, infinito. Esse é o número que aparece no visor da minha calculadora. Não é dízima periódica, porque não repete os dígitos, tá? Aqui tem um, pessoal. Não repete os dígitos, então é um número que eu não posso escrever em forma de fração. Então esse número aqui não pertence aos irracionais. Então todo número que não pode ser escrito na forma fracionária, eu represento como irracionais. Então vamos escrever irracional é todo número que não pode ser escrito na forma fracionária. Simbologia matemática. Aqui em cima, ó, simbologia matemática. Qualquer que seja x pertencente, ó, o meu pertence aqui, ó,
pertencente a I, X é diferente a P sobre Q, com P e Q pertencente aos inteiros. Ou seja, para todo X que pertence aos irracionais, para todo número, generalizando X que pertence aos irracionais, esse X tem que ser diferente de um P sobre Q, com P e Q pertencente aos inteiros. P e Q também são dois números fracionários, ou são dois números inteiros, perdão, que colocado um sobre o outro me gera uma fração, ok? Então, essa é a simbologia matemática com a qual eu escrevo, eu generalizo essa leitura aqui dos irracionais. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o π é um exemplo. Geralmente os irracionais, eles vêm com símbolos. Né? Quando eu aperto na minha calculadora científica, pegar a calculadora científica, ó, eu aperto, na minha calculadora científica, eu aperto o π, olha lá, ele me gera um número assim. Ok? Olha lá, é 3,14, que é o padrão, 15,92654, racionalizado. Número racionalizado. Então, os números irracionais geralmente são representados por símbolos. Ó, nós temos esse número irracional aqui, ó. Esse número irracional. Alguém já viu uma coisa mais ou menos desse? Não estou fazendo propaganda não, tá? Mas tem um banco muito famoso que usa essa simbologia aqui como marca, né? É o Banco do Bradesco. Esse número aqui, ele é 168 e aí vai produzindo vários números aqui. É o número áurico, algarismo de ouro. Certo? É um símbolo dos números irracionais. E aí, o que é esse algarismo de ouro? É o número da perfeição. Na natureza, tudo é gerado por isso aqui, ó. Quer ver só? Se você pegar isso aqui em você, tá? Esse tamanho aqui, ó, na ponta da sua testa, na ponta, esse comprimento aqui, ó, do começo da sua testa, do final da sua testa, da ponta do seu nariz, e dividir por isso aqui, tem que dar 1,618, aproximadamente 17. Se não der esse valor, você tem que procurar um médico, porque pode ser que você tenha um problema. Se você pegar da altura do seu umbigo aqui, ó, até o chão, e dividir por esse menor tamanho aqui, menor parte, tem que dar... Se você pega isso aqui do seu braço, essa distância aqui, e dividir por esse pedaço aqui, tem que dar... Se não der, eu aconselho você, né, marcar consulta num clínico geral para... Tô brincando. Então, é o número da perfeição. E aí foram lá no quadro de Leonardo da Vinci, tá? Mediram na Mona Lisa aqui, ó. Isso. E dividiu por isso aqui. Quanto deu? Pegaram isso aqui na Mona Lisa e dividiram por isso aqui. Quanto deu? Tamanha grandeza do seu Criador. Quero encerrar essa aula de hoje com uma frase de Einstein. A imaginação é mais forte que o conhecimento. A imaginação é mais forte que o conhecimento. Acredito nisso, porque as grandes ideias do planeta Terra foram produzidas pela imaginação de uma pessoa. Se você está duvidando do que eu estou dizendo, só pensar na Disneylândia, Facebook, WhatsApp. Claro que tem todo o processo racional de criação, mas vem de um lugar chamado imaginação, ok? Um forte abraço, te vejo no futuro.